Em primeiro lugar, eu vou deixar essa aulão, né? Esse aulão meu, não live, salva, porque ela é muito legal e ela vai fazer muito sentido para quem vê. Eu resolvi deixar ela aberta por um tempo também. Então, caso aconteça alguma coisa que não consiga visualizar, eu vou deixar ela salva, tá? E se fizer sentido para vocês, espero que vocês compartilhem, porque essa dica que eu vou dar aqui é para você começar o ano já muito bem na produção de conteúdo. Eu vou dar umas 3 sacadas, na verdade 2 sacadas e uma que eu vou fazer, como eu vou agir, para vocês copiarem se for necessário, se achar interessante, né? Se for o mesmo fit de ação, e aí vocês usarem no perfil de vocês. Beleza? Posso começar? Tá me ouvindo bem, todo mundo? Problema operacional. Problema operacional. Tinha a Lê aqui, mas uma pessoa teve que sair também, mas daqui a pouco eles voltam aqui. Então vamos lá. Eu vou começar. A primeira coisa, mas eu acho que é a primeira vez que você está participando aqui comigo, né? Eu vou começar, inclusive, a pontuar coisas assim que eu vou... Não só... Na verdade, eu peguei 3 pontos que nós temos que ter quando a gente vai produzir conteúdo, quando a gente vai trabalhar com a nossa marca aqui no Instagram. E o que a gente precisa fazer e que muita gente está deixando de fazer porque está cumprindo tabela na produção. Ou seja, a pessoa fica tão desesperada em produzir o conteúdo, em postar, porque tem que postar, que esquece do lado estratégico. E parece que o lado estratégico é muito complicado e não é. E eu vou trazer essa pincelada do lado estratégico de uma forma muito clara, muito certeira, que a hora que você pegar essa ideia, você vai começar a produzir seu conteúdo já em janeiro mais tranquila e de uma forma que você consiga conhecer a sua audiência, que muita gente não faz aqui também. Então as pessoas produzem coisas que acham da cabeça que é interessante e aí deixa de fazer o que é o certo, o que é o correto e pelo menos o básico. Porque assim, pra gente começar a crescer o nosso perfil, a gente tem que começar a fazer o básico. Se você não fizer o básico, você não consegue pular essa fase. Se você pular essa fase, alguma coisa está errada. Alguma coisa que está errada começa a criar aquele ruído e você começa a não ter as pessoas certas ali no seu perfil e aí você reclama desse engajamento, que não é só isso que a gente vende, mas agora eu vou explicar para vocês qual é a sacada, beleza? Estão comigo aqui? Aqui tem um delayzinho, né, de tempo. Então vamos lá. Tá dando para visualizar minha página aqui? Vocês estão visualizando? Tá tudo certo? Coloquei aqui o meu mapa mental. Só quero que vocês me confirmem que estão vendo meu mapa mental aqui? Vou voltar então aqui. Vamos começar com o meu mapa mental. Só preciso que vocês me confirmem. Então vamos lá. O primeiro ponto, né, que a gente tem que fazer, começar a trabalhar o nosso conteúdo agora em janeiro, da gente já pensar na hora de produzir o nosso conteúdo, é atrair as pessoas certas. Porque se você quer vender, se você está pensando em vender, você tem que vender para as pessoas certas. Então, para fazer isso, a gente não consegue somente trabalhar a base. Muitos de vocês, como eu também, como todo mundo aqui no Instagram, está passando por muitas mudanças com relação ao algoritmo, né? A gente vê que o algoritmo tá muito instável. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Só que tem coisas que a gente precisa fazer que muitas das vezes a gente deixa de aplicar porque a gente fica tão preocupada com o algoritmo e esquece que a estratégia serve para qualquer tipo de ação, seja ela com algoritmo ou sem algoritmo. E o que é o ponto estratégico principal que eu quero falar? É o funil de vendas. Então é assim, hoje a gente tá lá no nosso perfil e a gente tá ali postando e tá difícil de ter o engajamento. Só que às vezes a gente não tá fazendo a estratégia para
atrair pessoas certas. Então, essas pessoas que já estão na sua base, essas pessoas já não estão mais engajando com vocês. Muitas dessas pessoas são parentes, são amigos. Quem tem perfil um pouco menor, né? Normalmente tem mais amigos e parentes no começo, até essa conta começar a ir crescendo. E às vezes essa conta tá crescendo, mas essas pessoas estão tão ali acostumadas com aquilo que você faz e você não tá conseguindo atrair as pessoas certas. Ou seja, você não tá fazendo o trabalho de funil de vendas. E o que é o funil de vendas? Esse aqui é o funil de vendas. O funil de vendas é uma representação das etapas, né, que são as jornadas que o nosso cliente faz. Para todo mundo isso aqui no Instagram, todo mundo que trabalha um produto ou um serviço, qualquer pessoa que use tanto o Instagram como outras redes, como outras formas de vender, tem um funil de vendas. O que é esse funil de vendas? Obviamente que cada tipo de contato, né, tem uma relação com esse funil. Tem um jeito que essa pessoa vem, tem um jeito que é trabalhado, esses níveis de consciência, mas a base é a mesma. Eu vou até aumentar ele aqui. Então, é o topo, o meio e o final do funil. Vocês já devem ter ouvido, e se vocês não ouviram ainda, mas quando alguém falar para vocês sobre topo, que é o tofu que a gente fala, né? Sobre o topo, sobre opa, saiu da tela. Sobre o topo, sobre o meio e sobre fundo de funil, quando alguém falar qualquer coisa disso para vocês, vocês já vão estar ligadonas. Vocês já vão saber o que é. Topo de funil, como nada mais nada menos fala. Eu não sei se vocês têm esse material que eu distribuí uma vez acho que foi no meu alguma ação que eu fiz no meu stories, mas no final eu mostro para vocês. Qualquer coisa vocês me chamam no direct do Instagram que eu mando esse material para vocês, tá? É um baita de um insight que eu dei aqui, e essa imagem tá nesse PDF, e aí vocês me chamam lá que eu mando para vocês, beleza? Então vamos lá, esse é o caminho que qualquer cliente percorre, o topo de funil. Se você não está fazendo conteúdos de reels, anúncios, lives com collabs, para quem não sabe, collabs é aquelas lives que a gente faz com convidados, ou nós somos convidados, ou os convidados, ou nós convidamos pessoas para participar com a gente. O que é esses formatos? Primeiro, o Reels é um formato que não precisa nem discutir, que ele consegue sair da sua limitação lá de seguidores, ele consegue ir para uma aba especial que você consegue atingir pessoas. Então, topo de funil é conteúdo que vocês têm que fazer, que é para atrair pessoas novas para o seu perfil. Por quê? Aquelas que você tem já está muito branda. Essas pessoas você precisa trabalhar elas, você precisa engajar, e elas não estão engajando mais, então você tem que atrair. Daí as pessoas falam assim, meu perfil não cresce, meu perfil não desenvolve, eu não saio desse número, mas vocês estão fazendo o conteúdo que é importante, que é o Reels, ou live com collabs, ou anúncios. Alguém aqui faz anúncio? Alguém aqui já fez um anúncio para seguir vocês? Me conta aqui, deixa eu ver aqui. Alguém já fez algum anúncio? A Lê voltou. Alguém já trabalhou com anúncios? Quando eu falo anúncios, pode ser até post de conteúdo que a gente dá aquela impulsionada. Alguém já fez isso? Porque isso é muito importante, tá? Então, vamos lá. Quando eu falo, então, de Reels é conteúdo para você fazer, é para estar no seu planejamento. A Lê já fez. É coisa para você fazer, é para estar no seu planejamento. É só pensar em conteúdos que atraia de topo de funil e você faz a captação de pessoas novas. Vai ser o primeiro impacto? Não. Você vai ter que produzir vários reels. Se você não faz anúncio, se você não usa o gerenciador, dá muito certo. Dá muito certo. Inclusive, eu vou até frisar isso, que o Paulo ensina, inclusive no meu curso, o Paulo tem uma aula de tráfego pago, que ele fala, ele é gestor de tráfego, para atrair seguidores que estão alinhados àquilo que você faz, é você patrocinar o seu próprio conteúdo, aquele que deu bom, e essa pessoa ser impactada com isso, ela vai gostar do seu conteúdo, ela vem pro seu perfil. Essa pessoa é tão quente, tão quente, tão quente, porque ela gostou justamente de um conteúdo de meio de funil, que a gente vai chegar lá, e ela gostou tanto que ela vem pro seu perfil limpa porque gostou realmente daquilo que você faz e que quer acompanhar você.
O Reels, ele já tem um conteúdo um pouco mais superficial, né? Então, quando eu falo aqui de Reels, eu falo de dicas rápidas, coisas ligadas ao que você faz, mas você precisa colocar isso no seu planejamento, porque o Reels está trazendo seguidor novo e ele é muito bom para você atrair essas pessoas, para você fazer um meio de funil. Anúncios não seria, nesse caso, esse conteúdo que eu falei que seria esse patrocinado que a gente faz pelo próprio Instagram, né? Pegar o conteúdo, colocar o botão promover. Esses anúncios seriam anúncios usados no gerenciador mesmo, tá? São anúncios que você consegue impactar pessoas certas, que têm os mesmos interesses, que têm as mesmas... que procuram por esse tipo de conteúdo e essas pessoas serem impactadas com um tipo de anúncio seu e vir para o seu perfil. Antes de ter o Reels começou como cenas. Antes de ter os cenas, né, que depois virou Reels, eu trabalhava isso. O que eu fazia? O Paulo montou pelo Stories, então eu patrocinava nos Stories. Os Stories é o que mais deu certo pra mim, mas eu também fazia no feed, mas o Stories era fantástico, porque as pessoas estão muito mais no Stories. Então, o que aconteceu? Nossa, tem um cisco aqui. O que acontecia? O Paulo fez um anúncio no qual eu falava sobre um determinado tema do que eu abordava e eu convidava as pessoas para conhecer, que se quisesse saber mais sobre esse tipo de assunto, vim para o meu perfil. E o Paulo patrocinava esse anúncio para mim. Cara, isso aí, acho que em 2 meses, atraiu mais de 2.000 pessoas para o meu perfil. Mais de 2.000 pessoas. E são pessoas iguais, eu falei do conteúdo certinho que você promove. São pessoas limpas e que estão conectadas, porque elas estão prontas para querer aprender alguma coisa sua. Porque quando eu fiz o anúncio, eu fiz dessa forma. Falei sobre um tema e se ela quisesse aprender mais sobre isso, para ela conhecer o meu perfil. Eu não falava para ela me seguir, eu falava para ela conhecer o meu perfil. Então, meu perfil já estava alinhado com aquilo que eu faço, eu já tinha bastante conteúdinho ali. A pessoa vinha e a pessoa falava, não, é aqui que eu vou ficar, porque eu curto esse tipo de conteúdo e eu quero aprender mais com ela. Então, conteúdos de topo de funil para 2022, coloque no planejamento. Reels, anúncios simples, anúncio de stories, tá? A coisa simples. Até vou fazer uma live com o Paulo já sobre isso, sobre esses anúncios, até vou colocar aqui na minha coisa para ele explicar um pouquinho melhor que tipo de anúncio é legal fazer e a verbinha que vocês podem colocar se vocês contratarem alguém ou se vocês forem mexer pelo gerenciador, que tipo de verba vocês podem contratar, por quanto tempo, tal, para vocês não perderem grana e também ter uma noção do que tá fazendo, que é interessante fazer. Então, há Reels, anúncios e lives com collabs. Convidem pessoas para participar. Tem gente que agrega o nosso trabalho. Tem muitas pessoas que fazem o que eu faço e eu convido para participar comigo em lives ou então estão antenadas ao meu tipo de assunto. Eu convido psicólogas porque eu falo de procrastinação, sobre ter uma mentalidade digital. Então eu chamo essas pessoas para participar comigo. Eu convido outras pessoas como design, eu convido pessoas que estão ligadas ao meu meio e que trabalham no mesmo meio que eu, mas às vezes tem uma especialização diferente da minha para eu poder agregar para minha audiência alguma coisa. Isso é muito legal, porque você troca a audiência. Isso é uma forma de você atrair pessoas limpas, né? Limpinhas para vir para o seu perfil. Então, se vocês não estão fazendo esse tipo de conteúdo, a conta de vocês fica estagnada, o engajamento começa a pausar, porque as pessoas que já estão com você já não começam a ter mais engajamento. E quando você atrai pessoas novas, vocês já notaram, essas pessoas, quando elas começam a seguir vocês, elas já são impactadas com o seu conteúdo e elas já visualizam você no Stories. O algoritmo faz isso. E o algoritmo é sensacional nesse ponto. Quando a pessoa começa a te seguir, pode notar, quando você segue uma pessoa, você já recebe um conteúdo dela e você já vê ela nos stories. Então é a chance de vocês atrair pessoas novas e já impactar com o conteúdo de vocês. Então, Reels, anúncios e lives com collabs são topo de funil que a gente chama, tá? São conteúdos de topo de funil que tem que ser trabalhados para começar a trazer pessoas para a conta de vocês, para o perfil de vocês, para poder trabalhar esse meio agora. Meio de funil, conteúdo de meio de funil. É aqui que ele tem a probabilidade de engajar com você, pois seu conteúdo já despertou um nível de consciência do seu produto ou serviço. Você que está assistindo essa aula minha, vamos falar de níveis de consciência. Nós temos 5 níveis de consciência, tá? 5. Todo mundo tem esses níveis de consciência.
E eu trabalho isso também nos meus cursos, nas minhas mentorias, porque é uma coisa que é importante de vocês terem esse conhecimento. Tem pessoas que chegam no nosso perfil e não sabem nada do que a gente faz. Ele cai de gaiatão. É aquele seguidor frio total. E aí ele vai começando a ter consciência daquilo que ele faz, daquilo que você faz. Só que o que acontece? Trabalhar essa pessoa no seu perfil é muito difícil. Então é muito melhor quando você faz um Reels, um anúncio, uma live, que você faça ou live sozinho ou live com collabs e pede para as pessoas até na live sozinha indicar a live de vocês. Por quê? Porque você já pega um pouco acima desse nível de consciência frio, que é o primeiro nível. Você pega de 2 ao nível de consciência segundo ou terceiro, tá? Que é uma pessoa que já sabe que precisa de alguma coisa, tá? Essa pessoa do nível de consciência 1 não tem ainda essa percepção. Quem tá aqui comigo nessa aula já tá no nível de consciência 3 até 4, tá? E por quê? Porque ela já sabe que ela trabalha com isso, ela já sabe que ela precisa melhorar alguns pontos e ela tá aqui para poder aprender. Você tá aqui para poder aprender, você tá aqui para poder saber mais sobre isso, então você já tem um nível de consciência acima daquelas pessoas que caem de gaiatão, que eu falo que são os seguidores. Sobre aquele post que eu comentei, a diferença de audiência, de seguidores, é justamente esses níveis de consciência, essa etapa, essa jornada do topo do funil que faz com o nosso perfil, né, das pessoas que vão comprar da gente. Então, quando vocês trabalham conteúdo de meio de funil, vocês estão trabalhando a mentalidade dessa pessoa que está ali já em busca de alguma coisa. Então, é isso que é nessa fase que eu mostro para você que o que eu tenho para oferecer, que hoje é essa aula aqui, mas pode ser um curso, pode ser uma mentoria, funciona para você, porque é nessa fase do meio de funil que você trabalha a sua solução versus a solução do seu concorrente. Então aí é que tá, agora é a sacada. Vocês têm então que pensar sempre em trazer pessoas todo mês, todo dia, pensar assim, qual vai ser meu planejamento? Vou fazer um planejamento aqui, vou planejar para a semana? Vou. Então, deixa eu ver, quantos reels eu vou fazer essa semana? Eu vou fazer um anúncio, agora eu não tô podendo gastar. Não, tudo bem, não tem problema. Não quer entrar com dinheiro agora? Não tem problema. Mói no Reels, desculpa. E pega para fazer collabs, lives com collabs. Atraia, cresce, isso cresce o seu perfil, cresce a visibilidade da sua marca, porque você está sempre em constância e evidência. E o seu Reels também vai atraindo de uma outra forma pessoas novas, mas coloque isso no planejamento. Essas pessoas estão chegando, elas já têm um nível de consciência um pouco mais do que você faz, porque se você no Reels for certeiro no seu conteúdo, não fazer um Reels de dancinha só, sem mencionar o tema daquilo que você faz, você pode dançar, você pode rebolar, você pode fazer o que você quiser, mas você precisa trazer a essência do seu conteúdo, porque a pessoa que tá ali, que seguiu você, que vai vir pro seu perfil por conta desse Reels, ela tá esperando aquele mesmo tipo de conteúdo. Então, se você faz um conteúdo superficial ao que você fala, no meu caso, só para dar um exemplo, eu falo de empreendedorismo, eu falo de mentalidade, então eu uso um pouco esse lado da neurociência e tal, mas tem a ver com aquilo que eu abordo dentro do meu perfil. Então, se eu fizer um Reels pegando um pouquinho nesse gancho, tudo bem, porque eu falo sobre isso no meu perfil. Eu abordo esse tipo de conteúdo. Mas eu não posso só fazer sobre isso. Eu preciso fazer sobre os meus conteúdos reais, que são a minha linha editorial base, que é a chave que eu falo, né? Que tem a ilha, né, central, e tem aquelas pequenas ilhazinhas que ficam em volta. A ilha central é o seu conteúdo base. Nossa, hoje tô enrolando para falar. Então é assim, o que você tem que fazer com o conteúdo de meio de funil? É trabalhar somente isso, a solução que você tem contra a solução do seu concorrente. Então é sempre você mostrar para a sua audiência que o tipo de conteúdo que você faz sobre aquilo que você faz é o melhor para ele do que o fulano, o ciclano e o beltrano. Aqui você trabalha problema e solução. Então é assim, tem muita gente hoje fazendo conteúdo que não está trabalhando isso. As pessoas estão fazendo por fazer, estão postando conteúdo às vezes motivacionais, estão postando muitos conteúdos de meme. É para ter?
Com certeza tem que ter, porque tem que quebrar o gelo, mas ela não está fazendo o conteúdo de meio de funil. O que é basicamente o meio de funil? É onde você dá para o nível de consciência para sua audiência, ou seja, você mostra o problema que ele tem, que é realmente aquilo que você faz. Então, hoje eu trabalho com marketing digital. O meu foco é pessoas que vão se posicionar, que precisam fazer conteúdo, e eu uso o marketing para isso também. Então, eu uso também o infoproduto, que é fazer mentoria, fazer curso. Então, é pegar todo tipo de problema que meu público tem para entender isso, para trabalhar isso, com a dificuldade que ele tem com isso, e venho com conteúdo que bate em cima disso. Então, eu preciso conhecer a minha audiência para eu fazer esse tipo de conteúdo que ela está esperando, para eu vir com a solução para ela. Isso é conteúdo de meio de funil. É o conteúdo que as pessoas estão deixando de fazer porque estão fazendo um conteúdinho muito raso apenas e estão esquecendo de fazer esse conteúdo para poder realmente bater em quem interessa, para pegar a audiência. Tá fazendo sentido isso? Ale, me conta aqui. Marlon disse que ainda não fez. Então é assim, esse tipo de conteúdo é o que mais tem que ser feito. Ó, tem uma pergunta aqui. O Reels não é um pouco perigoso no sentido de atrair o público que não me interessa? O Marto, é assim, ó, deixa eu te explicar. O Reels, ele é poderosíssimo, só que ele tem que ser usado com parcimônia. Por quê? Eu vou explicar também o que aconteceu comigo rapidão. Quando teve o Reels, ninguém tinha estratégia de Reels. Eu comecei a fazer o Reels quando tinha os cenas, como eu falei. Então, quando eu comecei a fazer os cenas, eu comecei a fazer os cenas. Eu não usava estratégia de conteúdo, eu nem sabia que isso precisava ter uma estratégia de conteúdo. Eu achava que aquilo era para atrair seguidor. E para mim tava bom, seguidor. Eu não estava sendo estratégica. Então, o que eu fiz? Conteúdos super superficiais à minha linha editorial, ao que eu faço. A tudo que aborda o meu conteúdo. Quando eu caí em si, eu já tinha conseguido quase 20 mil seguidores, que hoje eu já estou filtrando muito disso, por isso que minha conta às vezes não aparece que está crescendo, mas está entrando seguidor todos os dias, porque eu faço ação para atrair seguidores, só que aquele número não está mexendo, porque eu também ao mesmo tempo estou fazendo essa parte de, aí entra para uma outra aula, essa parte de peneirar esses caroços que estão no meu perfil, que foi o que aconteceu. E eu tô pagando assim, caro por isso, porque justamente eu não fiz o certo. Qual é a grande sacada? Quando tem uma trend, uma música, você pode usar. Tem uma dança, você pode fazer. Não tem problema, não é isso que quebra em atrair público errado. É o conteúdo que você aplica ali. Se você for muito superficial, aí vai dar ruim. Vou explicar no meu caso. Eu trabalho muito com conteúdo estratégico, tá? Eu trabalho com estratégia de conteúdo, que é isso que eu tô ensinando pra vocês, isso que é estratégia. As pessoas não sabem, quando a pessoa fala assim, eu faço conteúdo estratégico, tem gente que não sabe o que é isso, o que é essa palavra. Conteúdo estratégico é usar tudo isso que eu estou ensinando, funil de vendas, é usar níveis de consciência de quem segue você, é trabalhar, fazer um planejamento de postagem para você entender o que você está fazendo e saber mensurar isso. Isso é ser estratégico. Só que se eu for falar, e também falo sobre posicionamento, falo sobre mentoria, sobre cursos, para quem quer ter resultado no digital, que aborda tudo isso. Quem quer ter resultado tem que postar conteúdo estratégico, tem que se posicionar muito bem. Quem quer trabalhar uma mentoria, quer vender curso, quer vender seu produto, seu serviço, você tem que fazer muito bem feito. Então, você tem que ser estratégico. Então, eu abordo tudo isso. Agora, como eu fiz antigamente, se eu fizer um Reels, dando uma dica, por exemplo, de uma ferramenta que eu uso, chamada CapCut, que eu acho que vocês devem conhecer, e falar assim, gente, o CapCut faz isso, e fazer um Reels com isso. Quem que vai aparecer no meu perfil? Qualquer pessoa. Por que qualquer pessoa? Porque hoje, todo mundo usa essa ferramenta. Todo mundo que faz qualquer coisa, até minha mãe usa essa ferramenta.
Então eu acabo atraindo pessoas que nem sabem que precisa ser estratégico no perfil, que nem pensou ainda em usar o perfil para ganhar dinheiro, que essa pessoa está no nível de consciência zero, nem no 1 ela tá. Ela tá no Instagram caindo de boiada, é uma manada. A gente chama de quinta série. Então é assim, quando você for aplicar o seu conteúdo no Reels, é só isso que você tem que pensar. Isso faz sentido para quem vai me ver e entender sobre aquilo que eu faço? Se você vai dançar, se você vai rebolar, se você vai tocar uma trend, não tem a menor importância. A questão é o seu conteúdo. Porque as pessoas, o que chama, a trend chama atenção, a dança chama atenção, mas aquilo que você está falando que ela vai parar ali para prestar atenção na quinta série. Quinta série, gente, é quinta série de verdade, eu chamo quinta série na real, quinta série. Por quê? Porque quando você faz isso, vai vir qualquer um, vai vir osso. É a mesma coisa agora que nem você faz boneca, né? Faz boneca, mas não quer atrair artesã. Quando você faz bonecas, quando você não quer atrair artesã, é porque você... Aí eu vou falar em outros pontos. Você pode, agora eu vou dar uma outra sacada para você. Você pode até trabalhar, se você tem muita artesã, pensar em construir, Martô, um curso para essas artesãs. Você já pensou nisso? Você pode monetizar o seu Instagram sem ser só da venda. Você pode usar o seu Instagram para vender as suas bonecas e ensinar pessoas a fazer isso, dar curso sobre isso, e isso dá grana. Artesã é uma coisa que dá grana. Enfim, vamos lá. Mas você pode produzir conteúdos sobre o seu bastidor, de como você entrega, dos produtos que você faz, quando tem datas especiais. Nós vamos entrar no Natal. Você não faz alguma coisa para o Natal? Mostra como você faz, mostra como você pensa na criação. Se você desenha essas bonecas, mostra como você desenha essas bonecas. Mostra em todo esse processo criativo que você tem. Mostra como você fez. Tem tanto rios inspiracional de artesãs que eu já peguei, que eu já vi, maravilhosos. E eu entendo perfeitamente que ela vende aquilo. Perfeitamente. Então, a sacada é essa, é conhecer o seu público, é saber exatamente o tipo de conteúdo que você vai pôr no Reels. Ponto. Se vai ser trend, se vai ser dancinha, se vai precisar rebolar, se vai precisar... Qualquer coisa, você pode fazer Reels de ponta cabeça. Isso não minimiza a sua autoridade com relação àquilo que você faz, a percepção da autoridade. O que vai gerar pessoas erradas, e isso eu falo com toda a convicção desse mundo, porque eu passei por isso e é por isso que eu tô falando, é o tipo de conteúdo que você aborda ali. É a forma com que você passa esse conteúdo. Aí dá ruim. Aí pode dar ruim, tá? Então, vamos lá. Então, o Reels, né? E nessa parte do meio de funil, entra os conteúdos que você vai fazer. Essa é a hora que você mostra para as pessoas que ela tem um problema e aí você vem com a solução. Então, por exemplo, no caso seu de artesã, você conhece o seu público, você sabe por que as pessoas compram de você. As pessoas compram por quê? Elas gostam da tradição, elas gostam daquele efeito artesanal. Então, assim, você deve ter, quando você conversa com essas clientes, quando você vende, não só no digital, mas também no offline, você deve ter a noção das pessoas que compram de você e por que elas compram aquilo. Elas gostam por um motivo, elas querem por um motivo e você pode dar soluções para ela para outros motivos que ela tenha, para um aniversário, para presentear alguém, para um bebê, entende? Então você começa a dar soluções para essa pessoa sobre aquilo que você vende. Então, quando você conhece o seu público, quando você entende com quem você está falando, você consegue desenvolver o conteúdo certinho para aquecer essa audiência sobre aquilo que você vende. E aí você mostra com o formato que você aplica, com o jeito que você apresenta o seu conteúdo, que você é melhor que o seu concorrente. É isso que vai diferenciar você. É esse posicionamento da abordagem, é o posicionamento que você tem com relação ao seu atendimento, a forma que você trabalha a sua identidade visual. Então, tudo isso te diferencia dos seus concorrentes. E é no meio de funil. Só que para fazer um meio de funil, você tem que atrair.
Se tem gente não fazendo atração de captação de seguidores novos, né, de pessoas que possam te seguir para crescer o seu perfil, fica difícil você continuar aquecendo a sua audiência. Então, muitas pessoas estão com o perfil estagnado, sem crescimento, porque não fazem conteúdos de atração. E aí tem o Reels, tem as lives com collabs, e também mete bala no Reels e faz também os postzinhos. E aí, se você tem uma graninha para investir em algum momento ou outro, tem um conteúdinho ou outro que você consegue colocar uma graninha, ponha para atrair pessoas que têm o mesmo interesse. O dia que você conseguir pagar alguém, que você tiver uma noção de como mexer, e ponha, isso atrai. Isso, e as pessoas minimizam artesãs, as próprias artesãs se minimizam. Vou ser bem sincera, porque eu conheço artesãs que eu já fui impactada no Reels por artesãs. Quando eu fui ver a conta dessas pessoas, estavam com mais de 100 mil seguidores. E elas estavam até já passando do nível de vender para pessoas, elas já estavam pensando em monetizar o curso. Tá? Então, não pensem que artesã é uma coisa que dá muito bom, é só saber usar, é só saber aplicar o nível de consciência e usar o funil corretamente, tá? E nessa apostilinha que eu falei aqui para vocês, ela tá aqui, eu até deixei aqui para eu não esquecer. Eu explico os tipos de conteúdo também, mais a fundo do que eu tô falando, tá? É muito legal, depois vocês me pedem, então. E o final de funil é onde a gente faz a nossa venda, ou seja, quando eu tenho uma mentoria, eu ponho lá o meu cardzinho, lá o meu postzinho de falando da minha mentoria, ou eu faço um stories, ou eu faço um lançamento, enfim, é a ação que eu vou fazer para venda direta daí. Mas eu já tô aquecendo a minha audiência, o meu meio de funil, porque eu estou preparando eles direto, o tempo inteiro para venda. O meu conteúdo já está aquecendo, o meu conteúdo já vende por si só. E aí, quando eu entro com uma venda oficial, no caso, o seu Mardô, seria assim, quando você posta um bonequinho ou alguma coisa que você já fala da venda, né? Mas no meu caso, da Lê, por exemplo, é a hora que ela oferta alguma coisa, uma abertura de agenda, uma abertura de consultoria, alguma coisa. Quando eu abro, as pessoas já estão aquecidas com o meu conteúdo, ela já está sabendo o que eu faço. E aí ela não tem dúvida em comprar de mim. Ela não tem dúvida em me contratar para poder ser mentora ou fazer um curso comigo, tá? Tá claro isso aqui? Oi, Si, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, até aqui ficou claro? Então, vamos lá. Pensando nisso acima, tá? Temos que trabalhar, então, duas coisas no nosso perfil. Então, assim, vamos pensar já 2022, vamos entrar com o pé. A primeira coisa é atrair pessoas para gerar vendas. Então, é fazer conteúdo de topo de funil, meter bala, não tem grana para investir em anúncio, para convidar pessoas para seguir o seu perfil, mete bala no Reels, mas sempre com isso que eu expliquei. Pondere isso que eu expliquei, tá? E fazer lives com collabs. Você pode convidar vendo produto, convide pessoas, convide clientes, convide pessoas que possam trazer algumas coisas, umas soluções, umas ideias ou temas que você aborda dentro da sua... por exemplo, você vai falar de Natal, você faz coisas de Natal de artesã, traga alguma pessoa que também trabalhe com isso, que faça alguma coisa ligada a isso, convide para participar também. Isso é muito legal. Gente, eu tenho uma amiga que é de verdade isso, não tô mentindo não. A mãe dela entrou no Instagram e falou assim, eu queria fazer uma live. Daí ela falou, mas mãe, você vai fazer live do quê? É uma mãe. Tipo, você é uma mãe, você vai fazer live do quê? Tipo, não faz nada, ela não trabalha, né? Ela quis dizer isso pra mãe dela. Ela falou assim, não sei, eu vou pensar em alguma coisa. A mulher não pensou mesmo, gente? A mulher quis fazer uma live, porque ela é muito religiosa. E ela lia muito um parágrafo para uma turma que tinha no bairro, sabe, da Bíblia, e atraía pessoas de várias religiões, porque ela não abordava
uma religião. Ela falava sobre isso, sobre palavra da palavra, e ensinava coisas da Bíblia, e discutia temas, e dava o parecer dela sobre esse tema. Então ela tinha um grupo lá no bairro de senhoras que ela liderava fazendo isso. E ela não começou a fazer live fazendo isso? E essa mulher não cresceu o perfil dela? Que todo dia, todo santo dia, às 6 da manhã, ela abria a live com uma palavra. Ela ficava de 30 a 40 minutos com uma palavra. E essa mulher lotou o perfil dela. Ela tinha sim, pensou em vender alguma coisa? Não. Mas ela conseguiu trazer um tema, um assunto para fazer uma live. Então, assim, se ela quisesse, ela poderia vender alguma coisa, que daria até para pensar em alguma coisa com ela. Mas ela já pensou em alguma coisa para poder movimentar ali. E aí, às vezes a pessoa fala assim pra mim, eu morro de vergonha de fazer live. Gente, essa senhora tem mais de 70 anos e ela tá lá fazendo live todos os dias às 6 da manhã. E tem um monte de gente que acorda às 6 da manhã para acompanhar ela. E não é só um público de gente assim da idade dela, é um público até que tem, sabe, né? Deixa eu só ver aqui. Vocês estão entendendo aqui, galerinha? Não, é muito legal, é muito legal. Eu achei incrível. Quando ela me contou, eu não acreditei. Eu falei, você tá brincando que a sua mãe tá fazendo isso? Não, minha mãe tá fazendo isso. Tá falando lá às 6 horas da manhã. Vamos lá. Então, assim, pensando agora nisso, no problema e na solução, que é o meio de funil agora, né? Falamos do topo, agora do meio. Pensando no problema e solução, o que incomoda e o que ela deseja. Então, é isso que você tem que trabalhar. Problema, solução. O que incomoda, mostra o que ela deseja. Então, a gente tem que estar sempre trabalhando isso. Por isso que quando eu tenho aula de persona, não sei se alguém já assistiu alguma coisa de persona minha, mas no MCA eu vou colocar. A aula de persona que eu ensino é completamente diferente dessas personas que as pessoas fazem, que é aquela coisa fictícia de criar uma pessoa. Por exemplo, a minha persona é Elizabeth, que é empreendedora, é uma nutricionista, que tem isso, que faz aquilo e que gosta daquilo. Mas pera um pouco. A Sônia que me segue não tem essa idade da Elizabeth. E a Sônia, ela não gosta disso. A Sônia gosta mais quando eu falo sobre isso e ela gosta quando eu abordo isso. Então, como que pra mim, para criar meu conteúdo faz sentido criar um avatar fictício de uma pessoa? Faz sentido para vocês? Acho que é isso que as pessoas não entendem, isso que as pessoas ficam confusas quando falam em criar persona. Faz sentido isso para vocês? É muito foda, porque as pessoas ficam tão amarradas, a gente fica tão amarrada em criar esse avatar, que é uma pessoa, que é mulher, que tem tantos anos, que é Lúcia, que trabalha, que tem filhos, mas tem gente que não tem filhos. Tem gente que não tem filhos e é empreendedora e não quer ter filhos. Gente, percebe como é difícil? Percebe quando a cabeça da pessoa fica louca com isso? Por isso que ninguém consegue, por isso que até hoje um monte de gente fala, mas gente, eu não sei minha persona. Porque a persona não é isso. A persona mais simplista que tem é você trabalhar, se você usa seu conteúdo para trabalhar problema, solução, o que incomoda e o que ela deseja é sonhos, dores, desejos, é isso. Avatar trava nossa mente. Avatar trava nossa mente, realmente, avatar trava nossa mente. Então, quando a gente entende que persona não precisa ser isso, a persona pode ser aquilo que faz sentido das pessoas, do nosso público, não de todo mundo, mas do nosso público-alvo. Aquelas mulheres que são meu público-alvo, vocês que me seguem, quais são as dores que vocês têm com relação àquilo que eu falo? Quais são os sonhos que vocês têm com o perfil de vocês com relação àquilo que eu ofereço? Olha como muda a jogada. E essas dores, esses sonhos, esses desejos, esses problemas, tudo isso vira conteúdo. E vira só, às vezes um conteúdo pode virar vários outros tipos de formato de conteúdo. Então, por exemplo, eu vou falar para vocês aqui 5 dicas
para vocês terem um perfil atraente e profissional, eu posso bater nessa tecla dos 5 dicas, ou eu posso fazer um conteúdo usando o mesmo assunto e falar assim: se você não faz isso no seu perfil, você pode estar errando hoje no Instagram. E eu vou tocar no mesmo assunto, só que eu estou abordando de forma diferente. Olha como é a percepção, é outra visão. Você tem outra visão completamente diferente daquilo que é a persona. Persona é isso, é problema, dores, desejos, é isso que vocês precisam entender. E quando as pessoas entendem isso, o nível, o funil aqui, o meio do funil, tá trabalhado. Pronto, você já consegue trabalhar o meio do funil. E você consegue ter conteúdo. A sacada é essa. Percebe que hoje eu trouxe uma coisa bem resumida, mas é tudo o que vocês precisam saber? É topo de funil, meio de funil, o final de funil é a venda direta, quando tem venda direta. Ou o produto direto, ou a oferta do seu serviço aí, lançamento, enfim. Mas, se você não atrair, e se você não trabalhar, como é que você vai engajar? Como é que você vai ter pessoas, porque você não atrai? E como é que você vai engajar se você não produz exatamente aquilo que é a sua persona? Que é, né, o seu público, é o público ideal que faz parte daquela pessoa que você quer que compre de você. E quem é o público ideal? A persona. E quem é a persona? O público ideal. O público ideal é aquela que já comprou de você e é aquela que tem aqueles tipos de dores, aqueles tipos de desejo, aqueles tipos de sonhos. Ah, nunca vendi. Então você vai construindo, então você vai se relacionando e conversando com a sua audiência para poder descobrindo isso dela. Quando ela começa a crescer de fase com você, começa a acompanhar você mais, você já começa a perceber as dores dela, porque ela tá te acompanhando, quer dizer que o que você tá fazendo sentido para ela. Tá? Então, não é difícil, gente. Não é difícil. É que as pessoas não querem entender. As pessoas não querem estudar. Não é todo mundo que quer estar aqui, que nem vocês estão. Não é todo mundo que quer estar aqui, não. Porque conteúdo gratuito ninguém dá valor. Quando eu falo de fechar a aula, é justamente por conta disso. Só que as pessoas acham que conteúdo gratuito e sair da plataforma Instagram, ai meu Deus do céu, tem que sair, tem que ir lá pro YouTube, ai meu Deus, 7 horas da noite eu vou ter que estudar. Não é todo mundo que quer. Só que daí essas mesmas pessoas vão lá na minha caixinha de pergunta e falam: nossa, eu não consigo, não. Sim, o que eu faço? Mas não sei o que. Eu tô aqui. Tô passando aqui. É a real. É a real. É a real. Então, é assim, eu tô aqui disponível com coisas simples, fáceis para vocês aplicarem. Essa aula vai ficar aberta. Mas tem muita gente que não tá aqui. Muita gente que tá inscrita na minha lista, abriu meu e-mail avisando, mas pode ser que depois venha, tá tudo certo, não tem problema, mas será que vem? Porque é gratuito as pessoas acham que não tem valor. Agora, quando elas pagam, às vezes as pessoas entregam nada pra elas, mas elas veem um merecimento porque elas pagaram. E aí, depois o curso foi uma porcaria, uma bosta, vamos ser, né? Claro, e aí as pessoas falam assim: pô, porque comprei o curso não serve pra nada. Vamos lá. Então, vamos. Perfil do concorrente. Esse é o outro ponto que eu vou ensinar vocês a trabalhar. Então, vamos lá. Ponto 1. Atrair pessoas, trabalhar topo, meio de funil. Beleza? Claro. Aí, vocês vão falar para mim o seguinte: Simone, eu ainda tenho dificuldade ainda desse problema, dessa solução. Eu tenho dificuldade do que incomoda, do que não incomoda. Mas eu tenho o meu concorrentinho lá, aquele lá ou aqueles lá, que fazem bem parecido com o que eu faço, ou seja, eles trabalham os mesmos temas, as mesmas linhas editoriais, eles trabalham com o mesmo produto que eu trabalho, eles fazem sentido comigo, por isso que eles são o meu concorrente, né, direto. Então, o que você faz quando você tá com dúvida do seu conteúdo, ou que você quer ter mais insight, ou que você quer começar um relacionamento com a sua audiência e começar a entender o seu público? Olha só, esse daqui é uma sacada muito massa e que pouca gente faz. E você pode fazer isso mesmo estando já com a sua persona bem definida. Ou seja, as dores, os sonhos, tudo muito bem definido. Você pode fazer isso, porque isso abre o seu horizonte, te dá criatividade para pensar em outros pontos que essas pessoas podem estar trabalhando e que você pode abordar também e que faz parte do seu conteúdo, do seu tema. Como essas pessoas também pode ser que estejam fazendo isso com a gente. Eu sei de muita gente que me segue que melhorou muito
melhorou muito a forma de produzir conteúdo. E não que elas sejam meu concorrente, não são, mas são pessoas que pegam um ponto ou outro do que eu falo, que abordam alguma coisa do que eu falo no perfil dela. São pessoas que às vezes estão começando e elas estão aplicando. E eu sei que estão porque elas conversam comigo e tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu faço isso também. Eu me inspiro em outras pessoas que têm a mesma linha que a minha. Eu me inspiro e falo, nossa, que legal que ela fez isso. Isso aqui deu muito bom pra ela. Deixa eu ver como é que eu posso usar essa ideia e aplicar da minha forma. Da minha forma. Isso não é plagiar. Isso é se inspirar. É abrir a mente para novas coisas. Tá? Então, isso é importante a gente ter. Então, olha só, analisar os conteúdos que têm mais likes. Normalmente, os conteúdos que têm mais likes são normalmente os que têm mais salvamento. Porque como a gente não vê os insights dele, então a gente não tem essa noção. Mas vamos partir do pressuposto que seja isso. Então, os conteúdos que têm mais like, não de meme, tô falando de conteúdo de meio de funil, de meio, que eu expliquei aqui, de níveis de consciência, de relacionamento de problema e solução, que são dicas, tutoriais, passo a passo, coisas que dão um problema e resolvem. Então, vocês vão nesse tipo de conteúdo e veja qual deles tem mais likes, vocês que viram que deu um engajamento bacaninha. E esse tipo de conteúdo você analisa. Vê o que ele fez, o que ele abordou, a forma que ela abordou. E aí, vocês vão anotando. Isso aqui deu bom pra ela. Vamos ver, vou anotar aqui. Ela falou sobre isso e ela fez dessa forma. Aí você vai melhorar esse conteúdo do seu jeito. Colocar a sua linguagem, o seu posicionamento, a sua identidade visual, a forma de falar, a forma que você entende sobre esse assunto. Porque o posicionamento tem isso. Para quem assistiu a aula comigo é isso. Posicionamento não é porque fulana fala tudo igualzinho a minha linha editorial que eu tenho que falar igualzinho o que ela fala. Eu posso falar a mesma coisa de formas diferentes. Aí eu já dou outra roupagem para o meu conteúdo. Porque eu coloco a minha visão sobre aquele determinado tema. Analisar as dúvidas dos comentários. Gente, rola os comentários. Se tem comentário, rola aqueles comentários. Porque esses comentários, as dúvidas, como ela pergunta alguma coisa para vocês, para essa pessoa, essa dúvida é a dúvida que pode ser do seu público. E aí você fala assim, ela perguntou se pode fazer, anota do jeitinho que ela está perguntando. E olha ali depois e pensa assim, como que eu posso pegar isso e produzir um conteúdo? E testa no seu perfil. As dúvidas da caixinha de pergunta, pelo amor de Deus, se vocês não são haters para ir na caixinha de perguntas de algum concorrente, vocês não entenderam como é que é o rolê aqui ainda. Gente, vai na caixinha de perguntas do seu concorrente. É um mar de conteúdo. A pessoa tá ali perguntando para aquela pessoa que faz a mesma coisa que você sobre determinado tema, sobre determinada dúvida que ela tem. E isso pode ser a dúvida do seu público-alvo em si, né? Então, daquele cliente ideal que vocês querem. E para saber, é fazer o teste, é postar, é ver se dá bom, é ver se rola um conteúdo, se rola uma live sobre isso, se é um teminha mais assim, você fala, nossa, eu tenho bagagem para falar sobre isso, ela fez um post, eu vou ser melhor, vou fazer uma enquete e vou perguntar pra galera lá no meu story se eles querem uma live sobre isso. Pronto. Já mostra um posicionamento diferenciado, um conhecimento diferenciado sobre esse determinado assunto. E se der bom, vira conteúdo pro feed. Vira um vídeo. Vira um Reels. Então, analise caixinha de perguntas. Isso é um prato cheio para meio de funil. Mas assim, esses 3 pontos, prato cheio para meio de funil e abre a cabeça. Porque às vezes a gente está fazendo tanto de um jeito, de outro jeito, de um jeito, e a gente tem que sair da casinha, a gente tem que começar a pensar digital. E pensar digital é o quê? É consumir conteúdos que saia da zona de conforto nossa, não só do Instagram. Eu estou dando exemplo do concorrente por conta de fazer temas da sua linha editorial, mas pensa comigo. Da onde eu tiro inspiração para fazer algum tipo de stories, algum tipo de imagem, algum tipo de formato de vídeo, algum tipo de conteúdo que eu consigo adaptar? É só do Instagram? Não.
é de livros que eu venho com informação, é de estudos que eu faço, é das mentorias que eu participo, dos meus próprios seguidores, é de pessoas que eu sigo, é de filmes que eu assisto, quando eu uso temas de filmes no meu perfil, ou quando eu trago na minha identidade alguma coisa assim, é porque eu me inspirei em alguma coisa que eu vi. Então isso abre criatividade e é treinável. Todo mundo nasce criativo. Ninguém olha para uma pessoa e fala, nossa, aquela pessoa é super criativa, ela nasceu assim. Não, todo mundo nasce criativo. O que acontece é que o tempo, na nossa vivência com os nossos pais, nossos amigos, nossa escola, tudo, vai quebrando essa criatividade, porque vai colocando crenças na nossa cabeça. E isso é normal, isso faz parte da vida. E se nós não estivermos preparados para quebrando crenças que foram colocadas, a gente nunca vai ser criativo. Criatividade é isso. Pode notar que quando você faz uma coisa muito bem, parece que depois começa, se eu fizer isso, nossa, tá dando tão bom, nossa, eu tô entendendo muito sobre isso, nossa, olha, se eu fizer aquilo. Por quê? Porque você tá abrindo, você tá usando o cérebro, literalmente. É incrível isso, mas a criatividade é treinável. A Si falou que o MCA é maravilhoso. Si, aguenta que vem vindo uma atualização muito legal. Ele vai virar um mini curso de Instagram. Eu vou abrir para vocês aqui, que estão aqui comigo. Ele vai virar um mini curso de Instagram, que eu vou ensinar sobre a bio. Eu vou falar sobre bio, todos os pontos. Eu vou falar de foto, eu vou falar de tudo, eu vou abordar tudo. Eu vou falar sobre persona. Vou falar sobre nicho, vou falar outras coisas e vou colocar outras aulas, inclusive uma aula do Paulo também vou colocar nele, que tá no meu curso do engajamento, do método para engajar. Eu vou tirar de lá e eu já coloquei nele também uma aula do Gustavo de editar vídeo, gente. Se vocês fazem vídeo, assim, vamos gravar um vídeo, aqui você consegue, nessa aula do Gustavo é uma ferramenta só, tá? Que você consegue colocar o título aqui, colocar a legenda embaixo enquanto você fala e aquela barrinha, sabe, que coloca o tempo do seu vídeo, como que tá indo, de progressão. Gustavo ensina isso e eu coloquei no MCA. Tá lá, esse já está disponível, tá? Agora, a atualização de todas essas aulas vai entrar agora em janeiro. Então, mas quem comprou vai ter acesso às atualizações, porque o MCA continua sendo vendido, então quem comprou vai ter acesso a essas atualizações, tá? Então, não se preocupe. Então, vamos lá. Depois disso, tá? Então, ponto 1, ponto 2, agora você vai sentar e você vai planejar a sua estratégia. Agora eu vou abrir a minha para mostrar para vocês como eu tô fazendo e como eu vou fazer a partir de 2022 as minhas estratégias e aí vai fazer sentido, porque agora vocês vão entender, agora eu entendi por que ela faz isso, agora toda vez que vocês virem meu conteúdo vocês já vão sacar. Então vamos lá, como eu planejei meu conteúdo? Vai ser YouTube. Por que o YouTube, por que você tá saindo do Instagram? Por que você tá migrando as pessoas de lá para cá? Não é interessante você deixar as pessoas lá e fazer lives lá? É interessante. Só que assim, o que acontece lá? Em postagens eu sou super limitadinha. Eu tenho aquele momentinho, ok? Na minha live eu consigo passar algumas informações, mas ninguém aguenta pegar um celular e ficar assim. Ninguém aguenta. Enjoa, enche o saco. É diferente quando você tá num lugar que você tá mostrando alguma coisa, que nem eu tô apresentando uma aula aqui pra vocês, eu tô apresentando coisas pra vocês, exemplos pra vocês. Então é diferente. Tá? É diferente. Então, eu vou partir pro YouTube porque é onde que eu consigo mostrar melhor o meu conhecimento sobre aquilo que eu falo. Como que eu ia passar isso numa live para vocês? Não ia dar bom. É legal visualizar. E no YouTube eu consigo fazer isso. Então, o que eu trabalho no YouTube? Topo. Porque as pessoas no YouTube, o YouTube é igual ao Google. As pessoas entram aqui e buscam assim, como crescer no Instagram? Como fazer um suco de melancia sem açúcar? Como fazer um bolo sem açúcar? Não é assim no YouTube? Não tem? É igual ao Google. Aqui é topo de funil. Então, se eu deixo alguns vídeos estratégicos abertos aqui, eu consigo atrair pessoas que vão gostar e vão me seguir no Instagram. Vão falar assim, nossa, eu gostei do tema dela, eu faço sobre isso, eu curto isso aí. Vou lá no Instagram e vou seguir essa menina. Vou lá e vou seguir.
E também meio, porque é onde eu mostro meu conhecimento, que eu tô aqui, eu tô apresentando o que eu sei. Eu tô aberta, eu tô me expondo. Eu não tô com um caderninho aqui, já no meu conteúdo, né? Eu tenho tempo para pensar, eu tenho tempo para apresentar. Tem gente que copia, né? Mas não, eu tô aqui aberta para passar um conhecimento. Então, eu tô mostrando o que eu sei, abertamente. Abertamente. Postagem, que aí, né, é o meio que eu engajo com a minha audiência, né? A forma que entra vídeo, entra post carrossel, entra post formato único, né? Que é um post só, e entra várias coisas. Os anúncios, eu vou entrar com um pouco de anúncio para atrair também. Então, perceba que eu tô, por enquanto, com 1 para o meio e 2 para topo. Não, desculpa, 2 para meio e 2 para topo. Ou seja, eu tô pensando no topo o tempo inteiro. Aí eu vou fazer anúncios, que são anúncios bem simples, aonde eu vou falar sobre um determinado tema, vou dar uma dica e falar para a pessoa que se ela quiser saber mais sobre esse tipo de assunto, para ela clicar aqui e me seguir. Ou vir conhecer meu perfil, que eu acho muito mais interessante, porque daí a pessoa fica mais aberta. Ela chega aqui, se ela gostar, ela me segue. Então, eu tô chamando na real a pessoa, tô convidando ela para vir para minha casa. E vou fazer reels. A Simone vai voltar a fazer reels? Vai, mas como eu expliquei, com toda aqueles detalhes que não podem faltar para não errar na atração dessas pessoas. E lives com collab. Vou voltar com as minhas lives. Elas não vão ser fixas como os aulões do YouTube. Aulões do YouTube eu pretendo deixar fixo. As lives eu vou chamar esporadicamente com convidado, 2 ou 3 por mês, para trazer novos conteúdos, insights, para trazer coisas novas para vocês e convidados que façam sentido. Ou seja, olha só. Topo, 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 topo. 1, 2, 3, 4 topos. Meio, 2 meios. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu vou crescer minha audiência agora. Agora eu vou crescer minha audiência. E eu vou crescer minha audiência e aquecendo, crescendo e aquecendo, porque a hora que eu entro com o meu curso, com a minha mentoria, ou com os meus produtos do Perpétuo, que vivem rodando, que tem tráfego pago em cima deles, mas o MCA é um produto de tráfego pago, de Perpétuo, desculpa, que é o único que eu trago para minha audiência orgânica. É o único que eu trago. Por que eu trago o MCA? Porque o MCA ele é muito bom para produzir conteúdo e eu vou ter uma atualização que ele vai virar um mini curso. Então ele pode ser da minha esteira de produtos, a minha esteira de produtos, infoprodutos da minha marca, é ele que eu quero ter como base. Tem outros que são, mas eles são vendidos só no Perpétuo. Ele não entra na minha fala, na minha linha editorial. O MCA entra. Então, eu trago o MCA. Então, como eu aqueço, eu tenho que aquecer minha audiência com certas coisas que eu vou abordar no MCA, por exemplo. Por isso que hoje, estrategicamente, eu falei de bio. Vocês viram que hoje eu trouxe um assunto? Vocês viram que eu fiz um post para a pessoa colocar um tema? E lá que é o tema da frase dela. E ela, olha como eu tô sendo intencional. É isso que vocês têm que ser sempre intencionais. Eu fiz um post. Nesse post, eu coloquei ali o seguinte: pessoas, vamos se ajudar? Coloca aqui o tema da sua bio, ou seja, aquela frasezinha que a gente tem na nossa bio, né? E aí eu falava assim para as pessoas colocarem uma e avaliar a outra, tipo assim: lendo isso você parece que é advogada. Lendo isso eu já entendi que você é psicóloga que cuida de crianças. Então a ideia foi essa, tá? Por que foi essa ideia? Primeiro para falar do tema, que daí eu pude que daí eu pus. Gente, hoje uma água. Que daí eu conseguia levar para os stories, abordar isso, porque logo eu vou lançar o MCA. E no MCA tem uma aula sobre isso. Então, estou sendo intencional. E em segundo ponto, é uma forma de eu ajudar as pessoas que sempre perguntam: será que a minha bio tá passando aquilo que eu quero ser? A percepção sobre aquilo sobre a minha transformação, sobre aquilo que eu faço? Poxa, eu pus um conteúdo para escrever ali e as pessoas se ajudarem. Ali tá mais. Só que tem gente que tem vergonha de colocar. Normal. Mas eu colocaria. Por quê? Porque se eu tô me avaliando para saber se eu tô conseguindo passar a percepção certa, eu colocaria de boa e falaria assim: gente, por favor, comenta aqui se vocês estão entendendo quem eu sou. Olha, são gente aleatória comentando,
né? Então, naquele post eu fui intencional, tá? Eu fui intencional porque eu vou falar do MCA em janeiro, então eu já tô aquecendo a minha audiência com conteúdos no qual eu vou oferecer o MCA, tá? Então, é isso aí. YouTube ou Live GTV é igual por isso. Na verdade é um pouquinho, isso é subjetivo. No celular eu não vejo nada do que está escrito aí, a tela é pequena demais, mas é porque você está vendo do celular. Mas é a melhor forma de assistir hoje, de assistir um conteúdo, uma aula de verdade, a melhor forma é aqui. É aqui. Esse é a melhor forma de você passar. Isso tirando o Zoom, né? Uma aula fechada, que o Zoom é uma aula fechada, tá? Mas na live eu não consigo colocar. Aqui você tem a oportunidade. E você tem essa oportunidade de pegar essa minha aula e assistir depois. Na live você não tem, porque eu posso não deixá-la salva. E mesmo que eu deixe, eu pode não estar apresentando esse tipo de exemplo para você. Nas outras aulas, por exemplo, Martô, eu coloquei outros tipos de imagem, eu passei vídeo, e eu não ia conseguir fazer isso, né? Eu também assisto, às vezes, quando eu tô sem poder acessar meu computador, ou não tô no meu notebook, eu assisto alguma coisa no YouTube pelo meu celular, tá? Mas isso, depois eu pego o link da aula e eu assisto depois no meu computador quando tem material, porque eu tenho essa possibilidade, tá? Então, é uma vantagem incrível, tá? Já o IGTV é uma coisa que as pessoas normalmente não estão assistindo mais, ele até morreu, né? Ele já até morreu. Então, vamos lá. Outro ponto. Como que eu vou fazer esse planejamento disso que eu defini para minha vida aqui de 2022? Na segunda-feira, toda segunda-feira, vocês podem notar que de segunda às vezes eu sumo, né? Então, toda segunda-feira eu vou sentar, vou olhar no meu Trello, porque eu uso o Trello para isso, que aliás, o Trello eu vou montar um Trello para colocar para quem comprou o MCA ou quem já comprou, quem comprar o MCA vai ganhar um link do Trello para poder começar a usar ali e aprender a usar o Trello, tá? Então eu vou lá no meu Trello, eu já tenho lá muitas dores e sonhos do meu público-alvo e já tenho vários insights e temas que eu já peguei de concorrentes, já tenho vários insights e temas de coisa que eu olhei e falei, vou falar sobre isso. O que se faz? No Trello. Não tenho Trello, um caderno, anota no papel, depois vou lá e passo tudo pro meu Trello. Então eu entro no meu Trello, eu tenho tudo lá, eu tenho insight, tenho inspiração, tenho post de referência, tenho várias coisas que ali me dá a abertura. Então de segunda-feira eu sento ali, pego os temas dali do meu Trello que eu vou abordar para minhas postagens. Uso essa fórmula básica. Penso assim, vou postar 4 vezes na semana. O que eu vou postar? Pelo menos esses 4 itens. Um conteúdo que conecta, que pode ser a minha história, a minha experiência e mostrar a essência da minha marca. Vocês já notaram que no meu perfil tem muito foto minha e uma pequena parte da minha história, mas não é a minha história que é importante. É aquilo que a minha história pode ajudar e conectar e gerar identificação com quem me segue. Outro dia eu trouxe uma história que fez um sentido com live, foi a última que eu fiz. Para quem tem esse negócio de, eu quero fazer live e não tem ninguém. Aí eu expliquei que a melhor coisa do mundo é fazer uma live para ninguém. E ali eu explico por quê. Então o que eu faço? Eu trago a minha história, pontos da minha vivência, pontos narrativas da minha vida, venho com um formato de história, que é o famoso storytelling, e trago uma experiência da minha vida em forma de história. Conto uma história que conecta com alguém. Podem notar que posts assim, não só o meu, mas de outros plays, de outras pessoas, de outros nichos que colocam e já sacaram, porque deve ter tido algum curso, alguma aula, pode notar que essas pessoas colocam sempre alguma coisa e a pessoa comenta assim, gente, fez super sentido, sou super igual a você. Nossa, não acredito que você passou por isso. Vida, ai que bom saber que você também passa por isso. Nossa, que legal que você passou por isso e como você superou, que bacana, que história. Chama conteúdo que conecta. Isso, o que faz? O que ele causa ali no meu seguidor, na minha audiencinha ali? Identificação, conexão. A pessoa fala, caramba, gostei dela. Caramba, ela tem tudo a ver comigo. Nossa, como que eu não tinha prestado atenção nela antes? Poxa, essa menina é bacana, meu. Nossa, ela posta um conteúdo. Nossa, ela passou por isso também. Nossa, isso me fez lembrar quando eu era pequena.
Isso me fez lembrar quando minha irmã, isso me fez lembrar quando eu morava não sei aonde. Isso conecta. E o que é o Instagram? Relacionamento. Outro tipo de conteúdo que eu penso também, entretém, brincar com assuntos do meu mercado, trazer leveza. Então eu falo uma bobagem, eu faço uma brincadeira, eu falo sobre um tema qualquer, que eu brinco com isso, né? Então eu posso fazer isso em forma de reels, eu posso fazer isso em forma de um meme, eu posso fazer isso em forma de um post com a minha cara assim fazendo alguma coisa, porque eu trouxe um determinado assunto, né? E brinquei com aquele assunto, eu trouxe leveza sobre alguma coisa. Então eu diverti, eu entreti a minha audiência sobre uma coisa que é comum do meu mercado, não que é comum no mercado dos outros, tá? No meu mercado. Conteúdo que ensina, aí entra dica, passo a passo, tutorial, mostre o seu conhecimento, que é o conteúdo que aquece, ele tem que ter, esse aqui tem que ter, tá? Mas não, ele não pode ficar só nele, ele não pode ficar só técnico, então não, você pode brincar com a sua audiência. Fazendo o quê? Mesclando um que conecta, um que dá uma brincadinha, um que ensina e um que mostra a sua personalidade. Então, você pode falar sobre um determinado assunto em comum do seu mercado e mostrar o que você pensa sobre isso. Aí mostra quem nós somos, o que nós pensamos, quais são as nossas crenças sobre o nosso mercado ou sobre as pessoas ou sobre aquilo que a gente faz. Sempre focado no seu mercado, não é para criar treta de religião, treta de política, não, pelo amor de Deus, é sobre o seu mercado. Então hoje no meu mercado tem gente que fala, postar todo dia é o que vai fazer você crescer mais rápido. Eu vou e falo assim, pra mim, quem posta todo dia tá só pensando em quantidade, não tá avaliando a qualidade. É uma forma que eu penso, uma coisa que eu penso. Eu posso colocar isso de frase. Como vocês já devem ter visto outras frases minhas que eu coloco, então isso é trazer a minha personalidade, a personalidade da minha marca. Tá? Então, essa fórmula eu uso muito. Preciso fazer os 4? Se você fizer, ótimo. Posso fazer menos? Se você não consegue fazer 4, então faça 3. Na outra semana, tenta fazer 4. Não conseguiu essa semana, tá tudo bem. Gente, tá tudo bem. Todo mundo é adulto e sabe que pra gente conectar mais, pra gente engajar mais, pra gente crescer, a gente tem que estar trabalhando, tem que ser constante, tá? Mas não é porque eu não quis fazer por algum motivo que eu tive, né, ou porque minha cabeça tá cansada, ou por alguma coisa, a gente só tem que ter consciência de que não dá para se comparar com o perfil do colega depois, porque a gente não sabe como é que foi a grama do cara, se o cara trabalhou todos os dias, né? Então por isso que eu falo, não se compare, gente, não se compare com o palco dos outros, tá? Os bastidores, todo mundo sabe, cada um sabe o seu. Tá, eu sei que eu poderia ter feito mais coisas, mas eu tô fazendo no meu tempo, na minha jornada, que é isso que eu quero. Eu não quero me desesperar, porque eu não vendo só isso, eu não trabalho só isso. Eu tenho agência, eu tenho os produtos no perpétuo, então eu tenho consciência do meu trabalho. Por isso que eu não fico postando todo dia, porque eu não dou conta. Eu não dou conta de postar com qualidade todos os dias. E eu quero postar com qualidade. É muito melhor você vir com conteúdos de qualidades, porque a sua audiência não fica assim, ó, amanhã ela vai postar? Nossa, ela não postou hoje. Meu Deus, ela não postou hoje. Ninguém faz isso. Quando você vem com o seu conteúdo, se ele for foda, se ele falar com a sua audiência, ela vai lembrar de você sempre. Quando você vier de novo, ela fala, que legal, olha lá esse conteúdo de novo, que legal, bacana, super pra mim. Tá? Essa é a sacada da produção de conteúdo. Essa é a sacada. Postar todo dia é ótimo. Se você tem como postar, tem conteúdo, tem tempo, tem como fazer. Se você postar Reels todos os dias, melhor ainda, porque o Reels é topo de funil. Aí sim. Mas aí também tem que pensar em tudo isso que eu falei. Tem que ter tempo, tem que fazer com qualidade, porque não adianta. Você fala assim, postei Reels todos os dias. Mas pera um pouquinho. Você fez um Reels atrativo? Você fez um Reels que saiu um pouco do normal? Porque fazer um Reels, abrir o celular e falar assim, gente, 5 dicas, e ficar assim, ó, parada. Toda vez eu fazer aqui os meus Reels, ó. Toda vez chega uma hora a pessoa fala, nossa, de novo, essa menina fala assim, Reels. Então, tá vendo como que é? As pessoas cansam, porque a criatividade é a milhão dentro do Instagram. Então, a gente tem que ter criatividade. Para ter criatividade, a gente tem que ter inspiração. E para ter inspiração, a gente também precisa ter tempo, né? Fiz stories, deve ser no feed, né? Mas fiz isso essa semana, incrível. Do que, Lê? Não entendi o que você fez. Fiz no stories, deveria ser no feed, né? Do que? Me responde aqui que eu perdi aí o que você falou.
Então vamos lá. Então depois que eu defino o meu dia da semana que eu vou fazer, tá? Aí eu pego os temas que eu vou abordar e aí eu tento usar essas fórmulas, essa formulazinha básica. Eu posso, se eu quiser falar assim, eu vou postar 2 que conecta e 1 que ensina essa semana. Tudo bem. Tudo bem. Você só tem que pensar que na semana que vem você ponderar, eu postei 2 que conectam, eu vou postar 1 de entretenimento e 2 que ensinam, ou então vou postar 2 de personalidade, 1 que ensina. Não fica só sempre nos mesmos, tá? Para você também não cansar a sua audiência. Monta a legenda, então assim, na segunda eu penso, monto a legenda e deixo o escopo dele pronto. Aí eu separo as ideias do Reels. Então eu gravo no dia, quis dizer que eu gravo no dia que eu posso, tá? Eu não gravo antes e salvo para depois montar. Não. Eu gravo tudo no dia, mas daí eu deixo separado, essa ideia aqui fica legal no Reels. Então quando eu me programo, eu já faço isso. Eu já me programo e já falo, isso aqui fica legal fazer um Reels. Então na semana que vem eu vou fazer uns 2, 3 Reels, eu vou usar isso aqui. Quando você se programa, você posta, você consegue. Eu tô falando segunda-feira porque é um dia bom pra mim. Mas tem gente que outros dias, que é na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Nossa, eu vou trabalhar de sábado e domingo? Gente, aí é que entra de novo o negócio da percepção do seu negócio. Se o seu negócio precisa do Instagram, precisa trabalhar, precisa usar o Instagram como meio de marketing, pega uma parte do seu domingo e senta e faz isso. Se a gente não fizer isso, quem é que vai fazer? Aí depois a gente reclama, mas você tá fazendo, eu tô fazendo tudo, nada dá certo. Mas será que você tá fazendo tudo? Então é assim, a gente também tem que ter ciência, né? Ninguém tem tempo, todo mundo é enrolado, todo mundo é... Então eu pego a segunda, que eu consigo fazer na segunda, me permito fazer isso, porque dá pra fazer. Se não desse, eu ia fazer no sábado. Já fiz muito de sábado e domingo. Muito. No começo eu fazia direto. No começo eu estudava todos os dias, de verdade. Chegava sábado, meus amigos, meus parentes convidavam para ir num lugar, no outro, mas eu tinha ciência do que eu estava escolhendo, tá? Bem claro isso aqui. E a gente não saía, nem eu nem o Paulo. A gente tomava cerveja e assistia as aulas que a gente tinha que assistir. De verdade. O nosso passeio era em curso fora da cidade. A gente fazia muito. Depois da pandemia a gente parou. Mas daí fazia online, mas na época do presencial a gente ia muito. Eu tenho muito mentor, muito, por conta disso. Então, mas foi uma opção minha e não me arrependo. Hoje eu tô desfrutando disso, porque eu tenho mais tempo, eu consigo fazer tudo, mas porque eu optei fazer isso. Então, crescimento, gente, é isso aí. Crescimento dói, crescer dói. Crescer precisa trabalhar, crescer precisa. Então, é a única coisa que a gente fala. Da sua história, ler. A sua história você pode usar sim no Stories, tá? Pode. É que no feed ela fica guardadinha, né? E aí a pessoa tem a possibilidade de dar lá e quando ela passar lá, quem for visitar o seu perfil, de repente impactou ali e gerou uma conexão, tá? Mas você pode usar o Stories, eu uso Stories para contar um fato ou alguma coisa minha, tá? Agora uma curiosidade para vocês, aqui um resumão rapidão, já acabei, tá? Isso é o que eu tenho para passar para vocês, vou deixar salvo isso aqui, tá? Inclusive. Mas o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte. Deixa eu ver se eu mostrei tudo, né? Tinha colocado isso aqui. Deixa eu só mostrar isso aqui para vocês. Quem quiser aquele PDF me chama no direct que eu mando para vocês. E eu queria só mostrar isso aqui para vocês verem como eu fazia conteúdo. Quando eu comecei com Reels, como eu fazia conteúdo fora de estratégia, fora da casinha, né? Vou começar com esse aqui. Martô, vira a tela aí pra você tentar enxergar, senão você assiste depois. Olha só. Olha como eu falava de coisas aleatórias, tá? Eu falava assim, sobre o remix, que tinha remix. Todo mundo usa remix. O que eu agrego, o que eu soluciono de problema pra minha audiência fazendo isso? Nada. Porque isso aí é um conteúdo completamente raso. Completamente. Vídeo para remix do Reels. 3 dicas de formato para trabalhar sua marca no Instagram. Esse daqui ainda era legal, que tinha a ver com aquilo que eu falava. Esse também. Dicas incríveis para elementos do Canva. O que eu resolvo para o meu público para ter a percepção do que eu falo, isso aqui. Nada. Eu tava
eu tava confundindo as pessoas com aquilo que eu faço. Porque como a percepção de autoridade é justamente a gente bater na tecla daquilo que a gente faz todos os dias, insistentemente. E eu tô falando de Canva, tô falando de ferramenta, tô falando de dica coisa de atualização do algoritmo, então eu me perco muito nos assuntos. Então isso deixa a pessoa, ela começa, pode notar que eu parei de falar disso, né? Quem me segue há mais tempo, acho que é assim, né? Assim já tá comigo, já sabe, eu mudei completamente a forma de me comunicar. Por quê? Porque se eu começo a falar disso, vai vir um monte de gente no meu perfil que não tá alinhado ao meu curso, à minha mentoria, que é o que eu vendo. Eu tenho que alinhar aquilo que eu vendo, gente. O que eu vendo? Eu vendo posicionamento, eu vendo conteúdo estratégico, eu ensino as pessoas a trabalhar e ter resultado no digital, seja com o que ela vende, produto ou serviço, ou seja, abrindo a mentalidade dela para ela criar um curso, uma mentoria e começar a monetizar com o digital. Como que uma pessoa vai ter uma percepção disso minha se eu começo a falar de Canva, se eu começo a falar de ser ferramenta, de atualização do Instagram? Lógico que tem atualização que eu comento, porque faz muito sentido para a parte de conteúdo, como essa da mudança do algoritmo agora. Então eu vou falar depois sobre isso. Eu acho que vou fazer uma live, a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas são coisas que é outra coisa, é outra percepção, tá? Outro ponto que eu também sentei na mandioca aqui. Aqui tudo bem? 12 fontes secretas para deixar seus stories diferentão. Esse post, gente, de verdade, esse post teve mais de 1000 salvamentos. 1000 salvamentos. As pessoas que querem deixar as fontes diferentonas dos seus stories estão querendo comprar alguma coisa minha? Eu tô resolvendo um problema sobre aquilo que eu falo, sobre aquilo que eu faço, que é o meu público-alvo? Não tô. Olha lá, ela falou que eu mudei pra caramba. Eu não tô não tô resolvendo nada. Tô resolvendo bosta nenhuma. Bem a palavra. Então, olha aqui agora. Eu fiz uma live com o Paulo sobre criando meu primeiro produto digital. Cacete. Nada a ver. Olha só, eu tô falando de produto digital, stories de frentão. Tô falando de CTA aqui, ó. Eu tô mesclando tudo. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô atirando pra tudo quanto é lado. E aí, tem engajamento? Tem, mas eu não tenho venda. Porque as pessoas estavam vindo aleatórias, então aquela turminha do Stories diferentão engajava comigo. Quando eu falava de Canva, a turminha do Canva que queria saber mais de Canva, engajava comigo. Quando eu falava mais de coisas mais próximas àquilo que eu falo, não tinha engajamento. Por quê? Porque não me via como uma pessoa que falava sobre aquilo, como uma referência sobre aquilo. Então, parecia mais um assunto que a Simone falou ali. Entende? Então, é isso que eu quero que vocês tenham essa percepção. Sempre produzam conteúdo sobre o tema que vocês abordam, sobre aquilo que vocês fazem. Qual é a solução que vocês resolvem? Qual é a transformação que vocês causam com o problema com o serviço ou produto de vocês? E aí você pega as dores de quem é o seu público-alvo e pega isso que você faz e forma em conteúdo dessas dores que ela resolve isso. Tem alguns temas que você pode trabalhar, que a gente fala, que são os temas ilhas, tá? Que é o tema central e os ilhas. Os ilhas são aqueles temas que eu abordo, por exemplo, quando eu falo com mulheres que querem ser fortes e ter resultados no digital, eu trabalho com várias vertentes de mulher e eu preciso colocar elas com uma mentalidade, eu preciso trabalhar a mentalidade delas, para elas entenderem que o digital dá dinheiro, que o digital você cresce com o digital. O digital tá só começando. E aí eu preciso trabalhar isso nelas. E quando eu trabalho nisso nelas, eu tenho que abordar o quê? Tenho que abordar um pouco do neurociência, eu tenho que trabalhar, por isso que eu trago às vezes a minha amiga psicóloga para falar de procrastinação, porque tem muita gente que procrastina e é normal, e isso acontece, e tem que explicar que quando acontecer isso, fazer isso. Então assim, eu trabalho temas que a gente chama de ilha, mas faz parte da minha linha editorial. Mas eu tenho que saber pontuar isso muito bem para não deixar só isso muito claro para as pessoas. O objetivo central não é esse. Eu trabalho também com empreendedorismo, né? Eu falo de infoprodutos. Então, eu trabalho várias vertentes dentro do resultado que eu quero causar com mulheres que querem trabalhar com o digital. Então, eu só tenho que tomar cuidado com isso, tá?
Então é isso, gente. Se vocês quiserem, então, esse PDF aqui, que eu não sei se vocês têm, deixa eu abrir ele aqui. Vocês estão vendo? Esse aqui. Ó. Crescer e se posicionar no Instagram é necessário fazer algumas ações. E eu coloquei um resuminho bem simples aqui, mas que pode ajudar bastante aí também. Se vocês quiserem, me chama lá no direct que eu mando para vocês o PDF. Daí amanhã eu mando para vocês, que eu coloco no meu Google Drive e eu compartilho com vocês o link. Beleza? Tudo certo? Logo faço 1 ano que te acompanho. Ache Maria. Eu falo que quem tá aqui comigo eu chamo de Atena. Atena, vocês sabem quem é, né? Uma deusa maravilhosa da mitologia, a deusa mais importante, que é a deusa da inteligência, de todo o poder, de toda a sabedoria. Então eu falo que quem tá aqui comigo é as minhas Atenas, né? Então vocês são as minhas Atenas, né? E quem assistiu pela primeira vez são os meus novatos, que estão começando agora a entender, que estão entrando nessa linha aí, estão começando a virar chavinha pro digital. Então, as minhas Atenas, sejam muito obrigada por estar aqui comigo. Eu espero que outras pessoas assistam essa aula também, que essa aula foi muito legal. Eu acho que abriu muita dúvida. É um resumão que fez tanto sentido, né? Eu acho que fez sentido para vocês. Obrigada, Lê, que a aula foi incrível. Obrigada. Fico muito, muito feliz mesmo, de verdade. E é isso que eu quero. Eu quero explicar para vocês que fazer conteúdo não é difícil. Trabalhar com o Instagram não é difícil. Não precisa depender do algoritmo. Depende da gente conhecer a nossa audiência, fazer a nossa jornada no nosso tempo, não se comparar com o palco dos outros e fazer aquilo que é certo. Captar pessoas, engajar pessoas e vender. É isso que a gente tem que fazer. Hashtag Atena, então? Todo mundo hashtag Atena? Gente, é a minha última aula desse ano, mas ano que vem eu venho de novo com muita coisa. E vai vir com lives também e muito conteúdo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, se puder compartilhar no story de vocês, se vocês quiserem printar a tela, eu vou ficar muito feliz, muito feliz mesmo que vocês puderem compartilhar para as pessoas assistirem mais essa aula aqui, para poder também ajudar outras pessoas, né? Tô muito feliz com vocês aqui, viu? Muito mesmo. Deixa eu ver se eu consigo aqui trocar minha cena. Ahá! Vocês estão me vendo aqui? Então, todo dia eu tô descobrindo uma coisa nova nesse negocinho aqui. Tô descobrindo. Então, tô ficando profissa aqui. Obrigada, viu? Ale, gente, um beijo pra vocês. Um beijo enorme. E se puder compartilhar, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Um beijo e até mais. Boa noite para vocês.